Ele falou. E quando Zinedine Zidane decide falar depois de anos cultivando um silêncio quase institucional, não é barulho, é movimento estratégico. Não é improviso emocional, é posicionamento calculado. Desde 2021, cada aparição pública dele é rara, medida e cuidadosamente contextualizada. Zidane não é um ex-treinador comum opinando sobre futebol em tom nostálgico. Ele é um dos maiores símbolos da era mais dominante do Real Madrid na Champions League, o rosto de um ciclo irrepetível, o comandante que transformou talento em hegemonia. Mesmo sem cargo, ele carrega autoridade. Mesmo fora do clube, sua voz atravessa paredes em Valdebebas. E dessa vez ele escolheu um nome: Hendrick. Não foi comentário genérico sobre juventude promissora, não foi resposta automática sobre novas gerações, não foi elogio protocolar. Foi específico, direcionado, cirúrgico. Nos bastidores do futebol europeu isso não foi interpretado como casualidade. Quando Zidane cita um jogador emprestado, fora do epicentro midiático de Madrid, e destaca antes de tudo traços comportamentais, ele está enviando uma mensagem. E quem conhece o ambiente do Real Madrid sabe decifrar mensagens silenciosas. Hendrick estava em campo na França, vestindo a camisa do Lyon, aparentemente distante do centro gravitacional merengue. Emprestado, observado distância, tratado externamente como um jovem ganhando rodagem. Para o público comum, um passo natural de desenvolvimento. Internamente, porém, a leitura é muito mais profunda. Ele voltou a decidir jogos, chamou responsabilidade quando o time precisava, apareceu nos momentos de tensão, não se escondeu quando a bola queimava. E foi exatamente isso que Zidane escolheu sublinhar. Ele não começou falando de gols, não citou números, não recitou estatísticas avançadas. Falou de personalidade, falou de ocupação de espaço, falou de alguém que entende onde deve estar quando o jogo pesa. Isso altera completamente o eixo da conversa porque talento técnico o Real Madrid sempre teve em abundância. O que define quem sobrevive no Bernabéu é outra dimensão. É caráter competitivo, é postura sob pressão, é a capacidade de existir quando o estádio exige resposta imediata. E então surge o detalhe que transforma elogio em recado implícito. Ele tem 18 anos. Para essa idade, a descrição feita por Zidane não é comum, não é leve, não é trivial. Nos bastidores, foi interpretada como algo muito maior do que um simples reconhecimento. Zidane praticamente posicionou Hendrick na categoria de jogador com maturidade antecipada, alguém capaz de liderar antes do tempo convencional. E é exatamente aí que nasce o desconforto. Se ele possui essa personalidade, por que não foi blindado no Real? Se ele demonstra essa presença competitiva, por que foi exposto tão cedo ao julgamento implacável? Se tem estrutura mental diferenciada, por que o ambiente não foi moldado para que isso florescesse de forma sustentável? Zidane conhece o funcionamento interno de Valdebebas, conhece as dinâmicas da diretoria, entende a pressão por impacto midiático constante e a necessidade de justificar investimentos milionários com respostas rápidas. Ao elogiar a maturidade de um jovem que está longe de Madrid, ele implicitamente questiona a gestão desse desenvolvimento. Hendrick chegou ao Lyon cercado não por dúvidas sobre talento, porque isso jamais esteve em discussão desde que saiu do Brasil rotulado como joia geracional, mas por questionamentos muito mais complexos e delicados. Contexto, ritmo, sequência, ambiente emocional. Em Madrid ele não era apenas um jovem atacante aprendendo futebol europeu, ele era um símbolo antecipado, uma promessa transformada em expectativa antes mesmo de consolidar rotina. No Real Madrid vivia entre extremos, entre a promessa pública de protagonismo futuro e a realidade concreta de minutos fragmentados, entradas tardias, testes constantes em jogos onde o erro não é tolerado. Cada toque na bola parecia carregar um veredito implícito. Cada decisão apressada era analisada como indício de grandeza ou de fracasso. Cada atuação irregular virava combustível para debates inflamados na imprensa e nas redes.
Não havia meio termo. Ou era o salvador projetado ou a dúvida incômoda. E essa montanha-russa emocional é pesada demais para qualquer jogador. Ainda mais para alguém de 18 anos tentando entender o próprio lugar no futebol europeu. No Lyon, o cenário mudou de maneira quase invisível para quem observa apenas resultados, mas profundamente perceptível para quem entende desenvolvimento. Menos holofote global, menos manchetes em múltiplos idiomas, menos comparação diária com ídolos históricos. Em troca, mais continuidade, mais sequência real de jogos, maior margem para errar sem que isso se transforme em crise institucional, mais espaço para assumir protagonismo sem carregar o peso simbólico da camisa mais exigente do mundo. Em Madrid, cada erro parecia definitivo. Na França, cada erro passou a ser parte do processo. E é justamente nesse tipo de ambiente que talentos jovens respiram melhor, arriscam mais, tentam jogadas que antes evitavam por medo da reação externa. Foi ali que Hendrick começou a demonstrar com consistência algo que Zidane fez questão de destacar publicamente: coragem competitiva. Não apenas habilidade, mas presença. Não apenas técnica, mas personalidade para aparecer quando o jogo aperta. A pergunta inevitável começou a circular nos corredores e nas análises mais atentas. O problema nunca foi Hendrick, foi o timing? Talvez não tenha sido uma questão de capacidade, mas de momento, de encaixe, de maturação. No Real Madrid, o tempo raramente é paciente. O clube construiu sua identidade sobre vitórias imediatas, sobre impacto instantâneo, sobre respostas rápidas às expectativas globais. Jovens que entram nesse sistema precisam não apenas jogar bem, precisam parecer prontos desde o primeiro minuto. E nem todo talento, por maior que seja, amadurece nesse ritmo. Quando Zidane fala de alguém que não se esconde, ele não está apenas elogiando bravura, está descrevendo uma qualidade histórica exigida no Bernabéu. Aquele estádio consagrou jogadores que pediam a bola no minuto 90, que assumiam responsabilidade quando o silêncio pesava. Mas existe uma diferença fundamental entre exigir coragem e criar condições para que ela floresça. Para que um jovem não se esconda, ele precisa sentir respaldo estrutural, precisa saber que um erro não será sentença definitiva, precisa perceber que existe um plano claro além da manchete da semana. Coragem não nasce do medo constante, nasce da confiança construída. E é exatamente aí que o recado de Zidane ganha sua camada mais amarga. Ele não atacou Florentino Pérez, não criticou o treinador atual, não apontou decisões técnicas específicas. Não houve confronto direto, não houve frase explosiva. Mas ao exaltar aquilo que Hendrick está fazendo longe de Madrid, ele constrói uma comparação silenciosa e inevitável. O que mudou? O jogador ou o ambiente? A pergunta não precisa ser respondida explicitamente para gerar desconforto. Internamente, a repercussão foi interpretada como uma indireta elegante sobre gestão de desenvolvimento. O Real Madrid é uma máquina de títulos, mas também é uma máquina de pressão contínua, uma instituição onde cada temporada carrega obrigação histórica. Nem todos amadurecem na mesma velocidade sob esse nível de exigência, e talvez nem todos precisem amadurecer assim. Alguns talentos florescem sob pressão máxima, outros precisam de um intervalo estratégico antes de retornar mais fortes. Hendrick, na França, parece estar encontrando esse intervalo. Ao assumir responsabilidade em momentos decisivos, ao ocupar espaços com personalidade, ele começa a construir algo que vai além de gols, identidade competitiva. E quando Zidane escolhe destacar exatamente isso, ele está dizendo que o fundamento sempre esteve ali. Talvez o que faltou foi o ambiente adequado no momento certo. E essa reflexão é desconfortável porque desloca o foco do jogador para a estrutura. Questiona não o talento, mas o modelo. No fundo, o debate ultrapassa um empréstimo ou uma temporada específica. Trata-se de entender se o Real Madrid consegue equilibrar sua cultura de urgência com processos de formação emocional e competitiva.
Porque vencer é parte do DNA do clube, mas formar líderes exige algo mais sutil: paciência estratégica. Se Hendrick consolidar na França essa coragem competitiva e retornar a Madrid mais maduro, o episódio será visto como etapa necessária de construção. Se continuar evoluindo longe do Bernabéu e se afirmar como protagonista fora do epicentro merengue, a reflexão ficará ainda mais profunda. O que realmente mudou? O garoto ou o cenário ao redor dele? Zidane sempre foi defensor de processo, e isso não é frase de efeito, é padrão histórico. Durante sua passagem pelo Real Madrid, ele mostrou repetidamente que acreditava na construção silenciosa, na maturação gradual, na ideia de que confiança não nasce de discursos, mas de sequência real em campo. Ele segurou Vinícius Júnior quando parte da torcida e da imprensa pediam soluções imediatas, quando os erros na finalização viravam meme e argumento para contratações emergenciais. Bancou jovens sob críticas intensas, sustentou decisões impopulares porque entendia algo que poucos no ambiente de elite conseguem manter com firmeza: talento precisa de continuidade para florescer. A avaliação permanente a cada 90 minutos destrói mais do que constrói. Ele nunca foi treinador de exposição precoce, foi treinador de proteção estratégica. Sabia que o Bernabéu é palco de glória, mas também tribunal implacável. Sabia que um garoto precisa errar sem sentir que a carreira está sendo julgada em tempo real. Essa filosofia ficou clara em vários momentos de sua gestão. Ele preferia perder um pouco de aplauso imediato para ganhar estabilidade estrutural. Preferia formar mentalidade antes de formar manchete. Quando agora ele destaca Hendrick, não está apenas elogiando o desempenho recente na França. Está, de maneira implícita, reafirmando sua visão sobre desenvolvimento. Ao enfatizar personalidade, coragem e postura, ele praticamente afirma, sem necessidade de acusação direta, que o garoto tem os elementos fundamentais para se tornar grande. E se esses elementos estavam ali, surge a questão inevitável: o ambiente oferecido no momento anterior foi o ideal para que evoluíssem? Talvez o clube não tenha negado qualidade, mas pode ter falhado no timing. Talvez tenha oferecido palco antes de oferecer estrutura emocional suficiente. Isso é forte porque o Real Madrid construiu sua narrativa institucional sobre planejamento estratégico impecável, visão de longo prazo, controle absoluto de ciclos. O clube se orgulha de antecipar movimentos, de contratar jovens antes da explosão, de preparar sucessões com precisão cirúrgica. Não gosta de parecer precipitado, não gosta de admitir aceleração de etapas, não aceita facilmente a ideia de que possa ter apressado um processo. A imagem oficial é de domínio, não de improviso. Quando uma lenda como Zidane questiona indiretamente essa condução, mesmo com elegância e sem confrontos explícitos, a narrativa começa a apresentar pequenas fissuras. Porque ele não fala como analista externo, fala como alguém que viveu o centro do poder esportivo do clube, que ganhou tudo ali dentro, que conhece as pressões internas, os bastidores, as expectativas comerciais e esportivas que se cruzam diariamente. Sua credibilidade torna qualquer frase mais pesada. Ele não precisa acusar, basta sugerir. Hendrick, aos 18 anos, encontra-se no centro de um tabuleiro complexo que vai muito além do campo. De um lado está a maior instituição do futebol europeu, movida por títulos, marketing global, contratos bilionários e impacto imediato. Um clube que não pode esperar, que precisa responder a cada temporada com ambição máxima. Do outro lado está um ex-treinador que conhece o peso daquela camisa melhor do que qualquer executivo contemporâneo, que já lidou com estrelas consagradas e com jovens inseguros, que entende como a pressão pode moldar ou esmagar trajetórias. No meio desse choque de visões está um garoto tentando transformar potencial em realidade. Ele não é apenas atleta, é investimento, é símbolo, é projeto. E quando Zidane sugere que processo importa mais do que pressa, ele desloca o debate da capacidade individual para a responsabilidade estrutural. Não se trata apenas de saber se Hendrick é bom o suficiente,
mas se o ambiente foi paciente o suficiente. Essa diferença é sutil, mas profunda. Porque se o problema nunca foi talento, mas contexto, então a discussão não é sobre desempenho isolado, é sobre modelo de gestão. E modelo de gestão toca no coração da identidade do clube. O Real Madrid sempre foi sinônimo de excelência imediata, mas a nova geração exige equilíbrio entre urgência e formação. Zidane, ao falar, reacende esse dilema. O impacto disso não é barulhento, é estratégico. Não gera crise instantânea, mas produz reflexão interna. Quando alguém com a história dele coloca luz sobre o fator processo, a comparação é inevitável. Ele representava a paciência calculada dentro de um ambiente impaciente por natureza. E ao observar Hendrick florescendo em contexto diferente, reforça sua tese sem precisar transformá-la em confronto direto. No fim, o que está em jogo não é apenas o futuro de um jogador promissor, mas a tensão entre duas forças que convivem dentro do futebol moderno: a necessidade de resultados imediatos e a construção paciente de líderes duradouros. Zidane acredita na segunda sem ignorar a primeira, e ao destacar Hendrick nesse momento específico, ele praticamente lembra que grandeza sustentável raramente nasce da pressa. No meio, um jovem brasileiro aprendendo a navegar expectativas que ultrapassam o campo. Zidane escolheu falar agora por uma razão. Poderia ter sido neutro, poderia ter elogiado genericamente, poderia ter evitado exposição. Não fez isso. Foi específico. Enfatizou traços que o Real Madrid historicamente associa a seus líderes: personalidade, presença, coragem. A mensagem para quem sabe ler é cristalina. Esse jogador tem estrutura mental para ser grande, não o transforme em vítima da pressa. E isso altera a narrativa geral. O empréstimo ao Lyon, que parecia apenas estratégia de minutagem, começa a ser interpretado como capítulo de correção, ajuste necessário, tentativa de reconstrução de confiança e ambiente. Se Hendrick explodir definitivamente na França e retornar mais maduro, Zidane será lembrado como visionário que enxergou além do óbvio. Se continuar crescendo longe do Bernabéu e consolidar identidade fora de Madrid, a pergunta se tornará ainda mais pesada: por que não floresceu ali? No fim, o debate ultrapassa um jovem talento. Trata-se de modelo de gestão, de paciência contra urgência, de formação contra marketing, de processo contra espetáculo. Zidane voltou ao silêncio depois de falar, mas o eco permanece. No Real Madrid, onde cada gesto possui significado estratégico, ninguém ignora quando uma lenda decide escolher um nome e transformá-lo em símbolo de algo maior que estatísticas, maior que empréstimos, maior que uma temporada isolada. Porque quando Zidane fala, mesmo sem levantar a voz, o clube escuta. E quando o clube escuta, sabe que não foi apenas um elogio. Foi um aviso. No Real Madrid, sob a gestão de X Alonso, ele quase não teve sequência. Entrava pouco, saía cedo, sempre um passo atrás dentro de uma hierarquia rígida. Isso já gerava ruído antes, mas a demissão de Xavi Alonso, confirmada ontem depois da derrota na final da Supercopa para o Barcelona, fez esse ruído virar conversa aberta, porque nos bastidores já se falava da dificuldade dele em ingerir jovens fora de um padrão específico e Hendrick estava dentro disso. Na França o cenário mudou. Menos pressão por títulos globais, mais espaço para errar, corrigir e continuar em campo. O efeito foi imediato. Gols importantes, atuações maduras e uma conexão rápida com a torcida do grupo Amansadia. Isso também foi observado. Zidane deixou claro que a França cobra intensidade, inteligência e coragem e disse que Hendrick mostrou isso em poucos jogos. Essa parte incomodou alguns, porque quando se fala em leitura de jogo, não se está falando de físico ou técnica, está se falando de maturidade competitiva e isso reposiciona tudo. O impacto dele no Lyon não ficou preso às estatísticas. O que mais circula internamente é a influência. Ele não espera a bola, se movimenta, puxa marcação,
abre espaço e quando a chance aparece resolve. Zidane resumiu isso de forma simples. Não joga só para si, joga pro time e ainda decide. Raro, especialmente nessa idade. A escolha pelo Lyon começa a ganhar um significado que vai muito além de uma simples estratégia de minutagem. Não foi apenas um destino disponível no mercado, foi um contexto específico, um clube historicamente formador, acostumado a trabalhar com jovens, a errar com jovens, a sustentar jovens quando a oscilação aparece. O Lyon cobra, mas cobra dentro de uma lógica de desenvolvimento. Não existe ali a obrigação semanal de ser manchete global. Existe a necessidade de evoluir dentro de um projeto. E isso muda completamente o ambiente psicológico de um jogador de 18 anos que saiu do Brasil carregando o rótulo de fenômeno. Hendrick não chegou como estrela exigindo protagonismo imediato. Chegou como alguém disposto a aprender. E isso ficou evidente nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos para o grande público, mas não para quem acompanha bastidores. Intensidade nos treinos, postura profissional, adaptação rápida ao ritmo físico do campeonato francês, respeito à hierarquia interna do elenco. Zidane fez questão de citar exatamente esses pontos: comportamento, respeito ao clube, respeito ao campeonato. Não são palavras soltas. Quando ele escolhe destacar esses elementos, ele está construindo uma imagem de maturidade que vai além do talento. Ele está dizendo que o garoto entende onde está pisando. A declaração ganha ainda mais peso porque Zidane está sem clube, mas definitivamente não está fora do jogo. Ele já confirmou que pretende voltar a treinar em breve e cada aparição pública sua é analisada como possível pista de movimentos futuros. No futebol europeu, treinadores do calibre dele não observam jogadores por acaso. Não falam nomes por acaso. Não elogiam características específicas por acaso. Não demorou para surgirem especulações de que ele estaria olhando Hendrick com outro tipo de atenção, talvez enxergando ali um perfil que encaixa na sua ideia de jogo, na sua filosofia de gestão de grupo. Zidane esfriou qualquer leitura direta, evitou transformar o comentário em manchete sensacionalista, mas deixou algo suspenso no ar ao dizer que como treinador você sempre observa jogadores assim, que não dá para ignorar. Foi simples, direto e estrategicamente suficiente para gerar instabilidade no tabuleiro. Nesse momento, Hendrick deixa de ser apenas um empréstimo promissor tentando ganhar espaço. Ele passa a circular no radar das grandes ideias, no radar de projetos futuros, no radar de treinadores que pensam em reconstruções e ciclos novos. E o contraste com Madrid se torna inevitável. No Real ele parecia invisível em meio a um elenco repleto de estrelas consolidadas. Parecia mais um nome na lista de promessas aguardando a oportunidade ideal que nunca vinha de forma contínua. No Lyon ele respira, toca mais na bola, assume responsabilidade, erra e continua em campo, acerta e permanece protagonista. Essa diferença de sensação é fundamental para a construção de identidade competitiva. Zidane, que conhece o Real Madrid como poucos, não fez ataque direto, mas deixou implícito que contexto muda tudo. Ele sabe que o Bernabéu pode levar carreiras ao topo absoluto, mas também pode acelerar processos de desgaste se o ambiente não for equilibrado. Jogadores jovens precisam sentir confiança real, não apenas discurso institucional. Precisam entender que fazem parte de um plano concreto, não apenas de uma projeção de marketing. Sem essa confiança, até os melhores sofrem, retraem, jogam com medo de errar. Soou como recado elegante, mas firme, quase pedagógico. Enquanto isso, o Real observa a distância. A saída de Xabi muda o cenário interno, abre possibilidades de reorganização, reconfigura hierarquias. Mas o foco imediato está na França, no presente, no jogo a jogo de Hendrick. Zidane foi claro ao enfatizar isso: continuar jogando, continuar aprendendo, errando, acertando, vivendo o processo. O resto vem depois. Essa frase carrega uma filosofia inteira de desenvolvimento.
Pouquíssimos jogadores de 18 anos recebem esse tipo de análise pública dele. Não é comum. Não é banal. E quando acontece, altera a percepção. Não garante carreira vitoriosa, não garante títulos, não garante retorno triunfal a Madrid, mas garante algo que no futebol tem peso estrutural: respeito. E respeito muda a hierarquia, muda como dirigentes enxergam, muda como treinadores avaliam, muda como o próprio atleta se percebe dentro do cenário europeu. A situação ainda não se estabilizou e a história claramente está longe de terminar. Porque quando Zidane fala assim sobre alguém, o entorno se move. Dirigentes reavaliam planos, torcedores relembram decisões, imprensa amplia debate. Não é apenas um elogio técnico, é um deslocamento de narrativa. Hendrick passa a ser visto não apenas como promessa que precisa provar algo, mas como jovem que talvez já tenha mais estrutura do que imaginavam. E se o ambiente correto for mantido, se a sequência continuar, se a confiança permanecer sólida, o capítulo francês pode se transformar no ponto de virada de uma trajetória que parecia pressionada demais cedo demais. No futebol de alto nível, contexto não é detalhe, é fundamento. E Zidane deixou isso claro sem precisar acusar ninguém. Quando ele fala assim, o jogo ao redor inevitavelmente se mexe.